E pareceu, quero dizer, eu realmente não posso exagerar isso, mas parecia que alguém estava derramando mel por todo o meu cérebro e estava escorrendo por todos os nervos. Foi apenas essa euforia que, você sabe, nós tentamos, os NDers tentam, mas nunca chegamos lá. É apenas essa alegria, esse alívio. Senti como se meus átomos estivessem expandidos e uma brisa fresca soprasse através deles. Foi apenas essa sensação refrescante, algo que eu esperava, né? Essa libertação do recipiente. Hoje nós estamos conversando com Bill Ladson, que teve uma experiência de quase morte, né. Seja bem-vindo, Bill. Como você está hoje? Eu estou Bem, muito obrigado. é uma grande emoção para mim conversar com você, porque eu conheço a sua história e ela é fascinante para mim. E eu acho que isso teve um impacto tremendo na sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor quando você voltou. Então, por que Você não. vai em frente e começa a nos contar o que aconteceu naquele dia em que você morreu? Ok, foi em 1994 e eu era um bombeiro e fiquei doente no trabalho e acabei no hospital alguns dias depois. E algumas coisas deram errado. E eu saí à tarde e fui para a unidade de terapia intensiva e fiquei desacordado. Então, em algum momento daquela noite, eu simplesmente deixei meu corpo. Eu não era mais Bill, claramente não tinha intenções de ser humano. E eu estava voando por esse reino cheio de estrelas. Eu disse isso todas as vezes. Eram apenas essas estrelas, orbes. Você sabe, se as pessoas estão se familiarizando mais com essa coisa de orbe, essa coisa de energia. E eles eram tão acolhedores que eu estava completamente extasiado. Eu estava completamente eufórico. Eu sentia como se tivesse sido libertado de um armário quente e abafado. E eu era essa nuvem enorme e expandida, como se eu fosse para sempre. E eu estava apenas voando por esse mar de estrelas. Elas eram todas de cores diferentes e todas tinham essa energia fluindo ou mensagens. Ou era como você sabe, era tudo, apenas era como essa música, ou cores, ou luz, ou energia. E eu estava como desfilando por elas, e a mensagem era, você sabe, eles estavam tão orgulhosos de mim, eles estavam tão felizes em me ver e aceitação e pertencimento. E isso apenas continuou para sempre. E eu estava. Você reconheceu alguma dessas energias? Parecia familiar? Você sentiu como: "Oh, eu me lembro deste lugar"? Sim, eu senti, eu me lembro deste lugar, porque a coisa que eu disse imediatamente foi, cara, o que foi isso, né? Foi difícil. E porque você é como você sai e volta a este estado incrivelmente expandido, e é como se isso fosse realmente difícil. Eu estava sozinho e, sabe, eu tinha todos esses preconceitos e estava julgando as coisas constantemente e carregando algumas, sabe, todos nós somos feridos na vida, e eu estava carregando uma energia ruim sobre as coisas, e é um super fardo, é um fardo incrível. E eu acho que os fardos no mundo de hoje são incrivelmente duros para as pessoas porque estamos tão isolados. E então, sim, eu estava voando e eu estava tipo, o que foi isso? Isso foi intenso. E enquanto eu voava mais e estava simplesmente amando tudo, e foi muito confuso, era como no mundo eu esqueci quem eu realmente era, como eu esqueci. Eu como Foi assim que caí nesse truque, né? Que eu era essa pessoa, né? Esse indivíduo, esse separado, esse personagem com quem você está falando agora, porque eu não era Bill de jeito nenhum. E eu sabia absolutamente que tinha sido um jogo, ou, sabe, um truque, ou eu não, quero dizer, eu não quero diminuir a vida de ninguém, mas quase como uma piada. E, sabe, eu fiz isso comigo mesmo. Eu tinha essa coisa toda que eu estava passando e todas essas aventuras e tudo isso. De qualquer forma, acabou e não era real. E eu não sei se isso é útil para o seu público, que é impossível realmente entender isso, mas não é real onde estamos agora. E você sabe, o que quer que esteja por vir através das telas realmente não é real. E mais você é real e não há nada com que se preocupar. Todos nós voltamos para casa, então sim, eu estava voando e eu senti, quero dizer, eu realmente não posso exagerar isso, mas
Parecia que alguém estava derramando mel em todo o meu cérebro e estava escorrendo por todos os nervos. Era apenas essa euforia que, você sabe, tentamos nos anos, tentamos, mas nunca chegamos lá. É apenas essa alegria, essa liberação. Eu senti como se todos os meus átomos estivessem expandidos e havia uma brisa fresca soprando por todos eles. E foi apenas essa sensação refrescante, algo que eu estava esperando, apenas essa liberação do recipiente, e eu voei assim. E eu estava, tipo, isso é incrível, fantástico, isso é incrível. E então eu aterrissei. Eu aterrissei em um lugar. Era como se eu tivesse mudado de dimensões novamente. E agora eu estava neste lugar sólido. Havia iluminação indireta e havia mesas e macas e equipamentos nas paredes. E bem na minha frente havia esses três pequenos caras encapuzados e eles estavam pulando e rindo e estavam muito felizes por eu estar lá. Eles me perguntavam sobre como foi, o que aprendi e o que poderia lhes dizer. E tenho certeza de que eu estava olhando para ele como o que está acontecendo agora, e um deles veio à frente e me olhou de cima a baixo, e então ele se virou para os outros dois e disse: Ele não se lembra de nós, e todos começaram a rir, e foi realmente divertido. Eu não estava com medo de todo o medo, realmente não existia isso. Você sabe, essas emoções de baixa vibração, elas estão aqui, mas elas não vão conosco. Se você pode imaginar que coisas como ciúme e ressentimento, eles estão aqui. Eles estão aqui para nós experimentarmos nestes, você sabe, esses recipientes, esses vasos, esses personagens que estamos interpretando. E sim, voltamos à perfeição. É quase como crianças, você sabe. Todos estavam rindo e tudo era leve. Quando eu estava te contando, né, parecia que eu estava fora do meu corpo, não era uma sensação de euforia. E eu ouvi outra senhora que teve uma experiência de quase morte dizer isso, que ela disse que era como se todas as minhas células estivessem rindo e todas estivessem sendo cócegas por essa, você sabe, dimensão eufórica em que ela estava agora. E isso é realmente preciso. Eu fiquei conversando com eles por um tempo. Foi divertido e leve. Eles eram como velhos amigos, como se eu acabasse de sair de uma montanha-russa e eles estavam me perguntando: como foi a montanha-russa? Você sabe o que você pode nos dizer o que aconteceu? Então havia esse outro cara, e ele estava no fundo, a princípio, e ele era esse cara alto e esguio, ele tinha essa energia giratória, e eu tentei de 100 maneiras diferentes. Eu o chamei de um Gambia parado, e um bastão de caminhada, e um redemoinho giratório. Mas ele era, como você sabe, se você pegar um copo de água e girá-lo, e então você obtém aquele redemoinho dançante. É exatamente assim que ele parecia. Ele tinha um grande sorriso no rosto e, quando se movia, era como se estivesse debaixo d'água. Quando uma parte se movia, outras alcançavam em seguida. E um foi bizarro, mas como ele tinha os olhos mais brilhantes e ele estava absolutamente empolgado que eu estava lá, e quando ele avançou, como essa energia giratória me envolveu, realmente me afetou, minha garganta simplesmente se fechou e meu peito estava como super inflado. E eu senti como se fosse desabar e chorar incontrolavelmente de amor. Essa era a energia de um ser de amor puro. Era simplesmente avassalador e esmagador. Era tão maravilhoso. Então ele veio à frente e ele tinha desse jeito de rir baixinho. Ele estava feliz. Cada vez que eu falava, ele apenas ria baixinho. E os pequenos pulavam por aí como os três patetas. E eles estavam rindo e era realmente leve e divertido. E então eu estava pensando bem, sabe? Eu estava apenas neste reino incrivelmente divino, onde nada era impossível. E agora eu estava neste lugar intermediário, era como uma clínica ou uma instalação, e eu realmente acho que é isso que toda essa coisa de abdução alienígena é, as pessoas tendo uma memória de voltar a este lugar e, sabe, ter outra vida, ou talvez ter esta vida, sabe, abastecida, ou o que quer que esteja acontecendo, nos mantém no roteiro para o que planejamos para esta vida. Eu estava pensando, ok, isso é legal. Esses caras não são muito organizados. Há muitas risadinhas e risos, e todos estão super felizes com todos os outros. E então eu disse, bem, vocês querem, vocês sabem fazer essa revisão da minha vida. Todos nós já ouvimos desde a infância que sua vida passa diante dos seus olhos ou que você tem que responder por seus atos. Eu tive um pensamento sobre isso e perguntei se eles queriam começar. O grandão, o cara alto e esguio, caiu na risada. E ele achou isso tão engraçado porque eu percebi que eu era
uma vida dentre milhares de vidas e provavelmente associada a ele, um eu superior que tem muitas vidas e não existe tal coisa como tempo. E então está tudo acontecendo de uma vez e eu vim para este evento que era parte do que eu deveria passar nesta vida. Então, sim, eu era apenas esta alma jovem e eu fui, sabe, meio que dominado e o bombeiro em mim, eu acho. Ele achou isso engraçado e disse que sim, claro, podemos fazer uma revisão da sua vida por onde quer começar. E eu achei isso realmente bom. Todo mundo tem uma natureza tão boa. E eu contei algumas histórias, sabe? Eu contei sobre minha esposa querendo que morássemos nesta ilha depois da faculdade. Consegui este trabalho de guarda florestal e recusei, optando por outro trabalho de bombeiro, porque, sabe, eu era jovem e queria aventura e emoção. Mas por ela, você. Agora que estou quase com 70, acho que teria sido legal viver na ilha só nós dois, como ela queria. Mas além disso, eu apenas preenchi algum espaço, esperando que estivesse bom o suficiente e você pode ir. E isso não aconteceu. Ele veio à frente e disse: Ok, isso é suficiente. E ele disse: Hora de voltar. E isso me deixou atordoado. É como se os três pequeninos tivessem desaparecido, como se a parte deles tivesse acabado e eles tivessem ido para outro lugar. E ele veio à frente e eu estava lá em choque. E eu estava tipo: Volte. E eu falei que não voltaria lá de jeito nenhum. E eu tinha 38 anos na época, tinha tudo a meu favor, absolutamente tudo. E a ideia de voltar estava fora de questão. Ha, ha, ha. Isso é tão engraçado, mas realmente era. Eu disse a ele que não voltaria lá. Ele insistiu que eu tinha que voltar, pois tinha coisas importantes para fazer. Eu tentei algumas coisas, disse a ele que aos quase 40 anos minha vida estava praticamente no fim. Eu não tenho muito mais o que fazer lá. Eu sou meio que esse cara velho e acabado, e ele achou isso engraçado. E eu disse a ele, sabe, tenho muitos amigos, mas eles vão pensar em mim e ficar bem. Mas minha mãe e meu pai e minha esposa provavelmente ficarão tristes, mas, sabe, em algumas semanas eles ficarão bem. E se eu não voltar? E ele achou isso muito engraçado. Então ele diz: Não, você vai voltar. Então ele veio à frente e era como se fosse sua intenção, era apenas, sabe, sua intenção mental. A sala toda começou a girar e se despedaçar, e eu senti a frequência caindo, senti uma sensação de descida, e ele meio que evaporou na minha frente, girou, e eu caí na escuridão e cheguei perto do meu corpo. E pouco antes de entrar no meu corpo, tive esse sentimento horrível de solidão e desolação e apenas um lugar onde você não queria estar. Eu podia sentir essas energias de medo, ou eu estava me reintegrando a eles, ou algo assim, mas senti tudo isso voltar para mim. E foi simplesmente devastador. É como se um caminhão de lixo despejasse uma tonelada de pedras em você. É isso que todos nós estamos passando aqui, é apenas uma ilusão. Todo mundo vai ficar bem algum dia, mas isso é realmente difícil comparado ao que somos, de onde viemos e, você sabe, os seres eufóricos, felizes e alegres que realmente somos. Sim. Quero fazer algumas perguntas sobre todo o processo para você, porque acho que o que você passou é tão fascinante e eu amo aqueles pequenos caras nas túnicas. Eu realmente quero conhecê-los algum dia. Quando você disse que saiu do seu corpo, isso foi surpreendente para você? Ou você se virou e se olhou? Ou você pensou, bem, isso é estranho? Ou você simplesmente partiu e essa parte toda da sua existência foi quase imediatamente esquecida? Eu estava voando através das estrelas. Essa foi minha primeira indicação de que algo havia mudado. Assim como em Star Trek, sabe? O para-brisa frontal ou a tela de visualização, eu estava voando através de estrelas coloridas e absolutamente eufórico. Então, sim, quanto às, e eu amo essas histórias onde, sabe, eles gostam desse cara, Tony. Ele é atingido por um raio. O raio passa pelo telefone e ele simplesmente sai do seu corpo e ele se vira e vê seu corpo e ele é como, oh, droga, estou morto. Mas não. Eu não tive uma dessas então. Mas sim, eu estava apenas voando através das estrelas e eu não era mais o Bill. E estava absolutamente claro para mim que eu não era o Bill, eu não era um humano. E isso tinha sido meio que um jogo. Sim. Então você olha para trás agora e vê isso como um,
Eu não sei, um videogame ou algum tipo de matriz ou algo que foi construído ao invés de ser autêntico? Este lugar em que estamos em nossas vidas, sim, é absolutamente uma simulação ou um holograma, porque eu sei que você não tem tempo, mas há muito mais na minha história. Meu NDE é como 5%. A isso, ou Por favor, continue. Eu quero ouvir o resto. quando me aposentei, fui em busca de respostas sobre toda essa situação. E eu estava perto de xamãs, e você sabe, pessoas antigas, maias antigos e coisas assim, como isso. E comecei a perceber que os xamãs de hoje são sobras, eles entendem o que realmente somos de nossos antigos ancestrais. Você sabe, os egípcios e os maias, e voltando para a Atlântida, que era, você sabe, né, uma comunidade mundial. E eles, você sabe, havia dezenas de milhares de pirâmides em todo o mundo, eles não estão apenas em alguns lugares. E essa antiga civilização mundial que é nós, era nós, eles sabiam coisas. Então, todo o meu progresso aconteceu porque eu fiz perguntas e é isso que o universo quer de nós. Ele quer que nós busquemos genuinamente, sabe, nessa coisa toda de bater e a porta será aberta. E isso não é um monte de bobagem, eles estão ao nosso redor o tempo todo. E quando você faz genuinamente bate e larga tudo o que você pensa, sabe? E se coloca lá fora, tudo começa a mudar. Eles começam a te sobrecarregar com experiências. E algo que acontece comigo agora costumava levar 30 ou 40 minutos, mas agora é apenas como 1 minuto. Eu simplesmente vou sentar em uma das cadeiras lá atrás de mim e apenas eu faço essa coisa. Tudo o que eu faço é dizer, deixe ir. Eu apenas relaxo e, sabe, você coloca sua atenção bem aqui e então todas essas coisas engraçadas acontecem. Como o lado direito da minha cabeça que fica realmente pesado e vibra. E então isso começa, sabe, as vibrações começam e todo este quarto começa a girar com este roxo e verde e dourado, como a aurora boreal. E você pode ir além disso. E então existem essas grades e elas são matematicamente perfeitas. E estão em painéis. Eu sei que isso parece ridículo. Não, não parece. Estou completamente te seguindo e eu entendo totalmente. Então, por favor, continue. Eu amo isso. Bem, eles estão em ângulos e estão por toda parte, estão ao redor de todos nós. É como se todos nós estivéssemos em nosso próprio pequeno, como eles chamam isso quando as crianças colocam essas coisas. Ó, Realidade virtual. é como se todos estivéssemos em nossa própria realidade virtual e a pirâmide, a estrutura da pirâmide, tenho quase certeza de que, de certa forma, anula essa ilusão da vida, e é por isso que podemos, sabe, quando você entra como é chamado, na pirâmide principal, na Câmara do Rei, e você entra no sarcófago, e há muitas coisas vibracionais que são incorporadas naquela sala. E, você pode transcender este lugar ilusório e, sabe, nossos antigos ancestrais sabiam disso e era um conhecimento comum. Então, sim, é definitivamente uma ilusão. Eu tive essa coisa. Foi há cerca de 2 anos. Eu tive essa coisa que foi uma série de episódios, algo que estava sendo mostrado. E se eu sentisse essa pesadez, eu diria, ok, eu tenho que deitar. E eu iria deitar, e então eu sairia e estaria nisso, esse gigantesco tipo de vórtice e indo para algum lugar, geralmente para cima, e então eu acabava em algum outro lugar e eu era como essa bola e pensando em algo eu poderia disparar ao redor. E eu fui para isso, tinha algo a ver com a coisa de bombeiro, mas eu fui para isso, né? Um número de incidentes, mas um deles foi realmente poderoso. E havia um helicóptero, eu acabei neste vale e havia todas essas outras bolas ao meu redor, e elas eram todas almas animadas, orbes, havia todo esse burburinho, e todos estavam animados que havia esse evento que estava chegando, e então havia um helicóptero do outro lado do canyon. E eu sabia, eu estive em muitos helicópteros, e algo disse, eu precisava estar lá em cima, então eu pensei nisso, e então eu fui disparado para lá, e então eu estava logo abaixo, nos patins, e está voando, e há outro bombeiro lá, e ele está apenas sentado lá, e então o piloto e a enfermeira apenas vieram voando do helicóptero muito rápido, tipo super rápido, e eles voaram em nossa direção.
E então nós todos voamos para o chão e fomos para todas aquelas outras orbes, aquelas almas, e foi essa enorme recepção, essa efusão de amor, e então esse helicóptero continuou. E eu estava, sabe, nós tínhamos voltado para o chão e eu estava olhando e eu pensei, não tem ninguém naquele helicóptero. Eu vi o piloto com o uniforme de piloto, ela saiu girando junto com a enfermeira. Então eu estava pensando, não tem ninguém naquele helicóptero. E então ele começou a cair. Sabe, as coisas acontecem muito rápido do outro lado. Então esse acidente foi como em super câmera lenta. E ele caiu e se acidentou. E então houve toda essa emoção sobre isso. Você sabe que esses humanos haviam morrido, mas eles estavam bem. Eles foram recebidos por seus ancestrais, suas famílias e cobertos de amor. E apenas seus recipientes, sabe, foram para o chão. E, sabe, eu estava. Minha esposa começou a dizer: Ok, olha, quando essas coisas acontecem com você, digite. Acordei no sofá suando, coração acelerado devido às emoções realmente poderosas. Isso é o que o outro lado representa, emoções. E eu tive que me recompor. Então eu escrevi tudo que era um helicóptero vermelho e branco e que havia um piloto feminina e uma enfermeira e as iniciais do piloto. Eu sabia disso e um bombeiro e eles se cruzaram. E essas coisas estavam acontecendo exatamente 7 dias antes. Eu havia lidado com vários incêndios e outras situações complicadas. Ela reconheceu a dificuldade que enfrentei, confirmando o quanto foi desafiador para mim. E 7 dias depois, um helicóptero de evacuação médica em Ohio caiu na floresta e os três, o bombeiro, o piloto e a enfermeira, todos morreram. E sim, eu vi isso e Leia diz: Bem, o que você vai procurar? Eu disse: Eu não vou precisar. Do jeito que essas coisas acontecem, isso vai aparecer. E apareceu em uma página de bombeiros no Facebook e havia manchetes e eu nem mesmo fiquei surpreso. Sim, então sim, é muito poderoso e as emoções que essa senhora me disse que você deve ser uma alma antiga, porque o peso das emoções de todos que responderam a esse evento veio para você. Você sabe, você está envolvido de alguma forma nisso, ajudando essa transição. E sim, é realmente muito poderoso, muito forte. E é realmente difícil para nós aqui, mas ninguém morreu. Eles foram para casa e foram recebidos por centenas de, você sabe, almas felizes. Essa é uma história verdadeira. Sim, deve ser um grande desafio para você integrar isso na vida cotidiana que temos aqui, para ter esses tipos de experiências. Como você lida com isso? Bem, estava indo e houve um dia em que acordei do lado de fora. Eu estava deitado na entrada da garagem, estava cortando madeira ou algo assim. E eu estava passando por um sonho, uma coisa após a outra. Eu vi pessoas e carros rolando com pessoas caindo deles. E eu estou voando junto com este horrível acidente e vi pessoas caindo de coisas e eu estou voando junto com eles. E eu entrei na casa e disse, pessoal, vocês precisam pegar leve com essas coisas. Eu não consigo lidar com isso. E parou. E é tudo o que realmente temos que fazer. É tudo o que temos que fazer, É perguntar. pedir ajuda. Sim, então seu palpite seria que você ainda está ajudando no não físico. É só que você não está vendo isso no físico agora. Sim, há alguns, você sabe, nós somos esses seres incríveis e enormes e temos milhares de vidas. E você e eu somos cada uma delas e você sabe, temos essa alma que está coletando todos os dados de todas essas vidas e organizando isso. E isso não é apenas dados, são personalidades completas que são, você sabe, daquela vida anterior, é uma personalidade completa que está na alma. E há o eu superior, que continua para essa alma super expandida, a super alma. No final, todos somos um, e isso se chama Deus. Então, sim, há muita coisa acontecendo e há muita coisa acontecendo conosco. Estamos envolvidos em muitas coisas e, você sabe, somos apenas uma vida que foi roteirizada ou projetada para um certo número de experiências. Então, isso ajuda. Pessoal, vocês sabem que eu sou sempre curiosa, acho que tenho me interessado muito por indies há décadas agora. Isso me fascinava e eu sentia que era a pista mais honesta que eu poderia obter sobre a essência do nosso sistema de realidade e o verdadeiro propósito da nossa existência. E o que me deixa curiosa é por que que isso aconteceu, por exemplo, com você. Por que que isso acontece com uma pessoa?
Você sente que planejou isso, que se eu chegar a este ponto e não tiver meio que acordado, me deu uma experiência de quase morte? Ou você acha que era uma conclusão inevitável? Por que que você acha que aconteceu com você em particular? Porque, parece que você tem uma consciência expandida agora, desde então, que o resto de nós não tem. Então, por que você acha que foi você e como você acha que isso se encaixa na jornada da sua alma para esta encarnação? Essa é uma boa pergunta, Kimberly. Muito bom trabalho. Então, o que eu acho comigo é que, como eu disse, acho que sou uma alma antiga e eu acho, como você disse, havia essa oportunidade. Uma experiência de quase morte é um convite. É um convite para olhar mais adiante. E nós devemos, sabe, nós devemos, se aceitarmos o convite, sabe, vamos nos colocar nas mãos da criação do divino. Foi basicamente o que fiz quando comecei a descer para a América Central e simplesmente dirigir por lá. E eu fiz isso por anos. E acabei com algumas pessoas realmente incríveis que me ajudaram muito e continuou a abrir. E a última coisa que eu vi foi do líder espiritual desta comunidade na Costa Rica. E ele disse que quando você voltar para casa, precisa levar o Kundalini a sério. Eles não vão te dizer o que fazer, eles nunca fariam isso, você sabe, nessas aldeias e coisas assim, eles te levam até a porta e então você pode abri-la e passar por ela, mas eles não vão te levar pela mão para nenhuma nova descoberta sobre você mesmo, você tem que fazer isso por conta própria. Ou não é legítimo, e ele me disse que eu precisava entender porque eu estava vendo todas essas grades na selva e coisas se movendo, sabe, como lagartas gigantes e coisas se movendo na selva que não estavam lá fisicamente, e essas grades gigantes, e ele disse que você precisa entender a energia prânica e a Kundalini, porque essa energia que todos nós temos na base da nossa coluna está com você, está acordando e está subindo pelos chakras e Sabe, quando isso acontece, limpa toda essa velha energia, bagagem emocional, e quando isso se vai, começamos a nos reconectar com quem realmente somos. E uma vez que você lida com o medo e entende que o homem moderno não tem ideia do que somos, e uma vez que você afasta o medo e o choque disso, então é como um paraíso na Terra, porque essa felicidade simplesmente se derrama e as vibrações se derramam. E quando eu olho para o céu, é como se eu estivesse em um globo de neve e apenas essa energia rolante e todos esses pequenos pontos de luz, e essas são todas as almas. E você sabe que a consciência é o que o universo é. Todos esses pequenos pontos de luz energéticos que estão ao redor de todos nós, nos incentivando a cada minuto, e eu vou para os filmes. É isso que aquele filme, O Show de Truman, é sobre o verdadeiro show do homem, é o que realmente está acontecendo aqui, é que, você sabe, existem todas essas orquestrações e apenas esses estádios cheios de almas nos assistindo e nos incentivando. Eles aparecem para grandes momentos, você sabe, como aquele grande recital ou o dia do casamento ou algo assim. Eles nos amam e estão interessados em nossa aventura e eu vou para outro filme com minha EQM, você sabe, e muitas EQMs se encaixarão nisso, mas o Mágico de Oz é tudo sobre isso. É uma experiência de quase morte, Dorothy, cujo nome significa presente de Deus. Você sabe, nossas vidas terrestres são um presente de Deus. Dorothy, ela vive em um lugar meio ruim, preto e branco, não acontece muita coisa, e há pessoas más que querem ferir o cachorro dela. E então a tempestade chega e ela entra na fazenda e sobe pelo vórtice. Posso atestar essas coisas e a janela se solta e atinge a cabeça dela e ela cai na cama e começa a ter essa separação que você pode ver na cena. Essa versão mais leve dela se desprende e o corpo físico fica lá. E quando a casa pousa, ela vai até a porta e a abre e é nada mais que música e cor e água e flores gigantes e absolutamente, você sabe, ela está tendo uma experiência de quase morte e para tornar ainda mais divertido, ela tem esses três pequenos munchkins risonhos. Eles são muito alegres e brincalhões e se aproximam dela e você sabe, a guilda do pirulito. E foi exatamente isso que eu vivenciei. Apenas esses eles eram brincalhões, quase travessos, pequenos caras alegres e amorosos.
E ela vê alguns desses e Glinda aparece e ela é essa bela esfera verde e roxa e Oh, céus, você está apenas me lembrando disso. Sim, ela aparece como uma esfera. Eu nunca fiz essa conexão. Isso é brilhante. sim, bem, não é. Eu não, sim, tenho muitas dessas coisas, mas não fico sentado pensando nelas. Elas simplesmente chegam, certo? Elas estão apenas baixando, e sim, ela aparece e ela é a Dorothy, você sabe, um presente de Deus, a pessoa, ela é o eu superior e ela a coloca em ordem, a coloca na estrada e ela está sempre lá quando ela precisa dela, você sabe. Ela só precisa perguntar se a bruxa está lhe causando problemas. A Glinda está bem ali e então ela a coloca em sua jornada. Você sabe, a jornada do herói, e ela vai com esses três personagens: o espantalho que precisa de um cérebro, o homem de lata que precisa de um coração e o leão covarde que precisa de coragem. E então, em nossa jornada, é isso que eu entendo claramente disso. Em nossa jornada, se seguirmos com esse lado divino de nossa mente, esse lado direito do cérebro, que está conectado ao lar, conectado ao fluxo e à criatividade, se escolhermos esse lado doce e não o lado esquerdo do cérebro, sabe? Eu primeiro. E quanto a mim, como eu quero o meu, você sabe que é o cérebro físico esquerdo. Seguimos com o cérebro direito e vivemos nossas vidas a partir da inteligência do coração e prosseguimos com coragem, sem medo. Então chegamos a ir para casa e não há lugar como o lar. É isso que essa história me diz. Sim, isso tem sido lindo. Nunca vou ver esse filme e não pensar na sua versão e nesses pontos. Então, minha pergunta agora é: você sabe, né, você estava lá conversando com seus divertidos amiguinhos e o homem girando, e eles disseram: é hora de voltar. Ele disse que não vai voltar lá de jeito nenhum. Por que você acha que ele está aqui? Por que esse sistema de realidade está em vigor? E por que diabos nós viemos para cá? Não se pode colocar uma alma em um corpo, temos que concordar com isso. E daí O que você acha que estamos fazendo aqui? Do que se trata tudo isso? estamos aprendendo e, sabe, esta é a escola da Terra e é uma escola de dificuldades onde aprendemos pela experiência, porque a experiência é a melhor professora. E então passamos por essas experiências, essas lições de aprendizado como em uma pessoa com algo a perder, sabe? Não queremos perder nossa vida, queremos viver para sempre e não queremos ser diminuídos em nossa sociedade e amigos e coisas do ego. E sim, temos que navegar nossos desafios juntamente com todos os desafios que estão incorporados em nós, sabe? As energias que estão escritas em nosso mapa natal, sabe? A astrologia, essas coisas são absolutamente precisas. É incrível, quando você se aprofunda, é quase assustador. Sim, acho que isso é muito bom. Para as pessoas que não estão tendo experiências, você pode apenas olhar para isso e dizer: esse louco do Bill Ledson, ele não é tão louco porque ele realmente não consegue explicar isso. O mundo é como uma grade matemática. E se você chegar a este lugar nesta data e hora, você vai ter essas energias gravadas no seu, você sabe, seu caráter para esta rodada. Isso é o que você vai ser. E você não acha que também escolhemos o ponto de nossa encarnação? É como se estivéssemos dizendo: ok, agora eu vou entrar, porque isso vai me apoiar e servir essas energias no que eu escolhi para o meu caminho de vida. Sim, sim, nós absolutamente fazemos, e eu acho que esta rodada, obviamente, o que está acontecendo agora é incrivelmente grande, essa coisa de despertar. 2012 não foi o fim do mundo, foi o início de um novo ser humano com mais energia entrando neles. E temos essas palavras para isso: mudança climática ou aquecimento global. A frequência do planeta está aumentando e o Sol está vibrando mais rapidamente do que antes, conforme testemunhei. Então, sim, esta é uma rodada dura, realmente, realmente severa. E pessoas como você que estão se adiantando para ajudar os outros, e todos vocês são tão comprometidos, tão apaixonados, tão sérios sobre o que estão fazendo, é porque está vindo desse divino em você que diz: tudo bem, temos que entrar lá. Precisamos vencer essa. Falo sobre filmes e que levam as pessoas a conspirações e coisas do tipo. Você pode ir aonde quiser com isso. Mas há alguns anos, quando ia falar no Ions, eu estava deixando esses assuntos de lado. Eu disse que não queria falar sobre isso. E isso abre portas sobre quem está fazendo os filmes e qual é a mensagem passada.
E eu disse: bem, dane-se, sabe? Estou nos meus 60 anos. Se há algo a temer, você descobrirá. Então você sabe, eu fiz o PowerPoint, terminei tudo e durmo fora desde que todas essas coisas estranhas, eu durmo sob as estrelas e saí e estava sentado lá nisso, olhando para o céu, pensando, eu me sinto muito bem com isso, vamos conseguir isso e algumas pessoas pensarão diferente e isso ajudará alguém em algum lugar, que não estamos todos sozinhos e todas essas coisas estão acontecendo conosco aleatoriamente que há um plano e para se acalmar e apenas confiar no processo. E então, eu estou sentado lá pensando, certo, cara, você se colocou lá fora e em algum lugar você sabe, sua consciência escorrega e o céu inteiro se abre e havia essa bela mulher dourada e era como se fosse o que está acontecendo atrás de você com aquela luz pulsante, né? O céu inteiro estava pulsando e rugindo e tudo estava tremendo, e ela parecia super feliz, e seus braços, você sabe. Ela tinha essas asas, e ela e seus braços estavam balançando, e ela estava apontando atrás dela, e ela estava. E eu estava tipo, eu não vou, sabe, a terra inteira estava tremendo, a casa, o deck, tudo estava apenas rugindo, e eu disse, ok, vou me manter firme, eu não vou perder isso. Algo grande está acontecendo aqui, sabe? Essa mulher dourada tinha imperfeições de todas as formas, ela preenchia o céu e eu olhei diretamente em seus olhos dourados e ela estava absolutamente entusiasmada, absolutamente, né? Foi a coisa mais incrível que já me aconteceu. E eu estava tipo, e eu apenas relaxei, sabe? E tudo estava tremendo, tudo, e então simplesmente fechou e acabou. Se você já esteve perto de um raio, quando ele cai perto de você, você ouvirá isso e ele ecoará e terminou com esse incrível som de raio e ecoou por toda essa área e tudo estava completamente parado. E tudo o que estava acontecendo, eu estava em outra dimensão, porque os cães estavam todos dormindo, os patos estavam dormindo no lago, os cervos estavam deitados onde sempre dormem, e ninguém ouviu nada, exceto eu. E eu disse: agora você sabe. E isso para mim é a deusa Ísis da mitologia egípcia. Essa coisa toda dourada, ela se parece exatamente com as imagens dela para mim. Eu sentei lá e eu disse em voz alta, eu disse: agora eu sei por que nossos ancestrais os chamavam de deuses. Porque não havia absolutamente nenhuma dúvida, mesmo que ela fosse um amor de pessoa em todos os aspectos, mas seu poder me lembrou de um incêndio florestal, sabe? Quando temos que recuar e entrar em uma zona de segurança e 80, 100 pés de chamas, sabe? Queimando ao seu redor. O chão treme, não dá para falar com os outros, só se ouve um som ensurdecedor. E era exatamente assim, esse tipo de poder natural. Nosso mundo é um lugar incrível. Realmente é. E o universo está lá para todos nós. Mas ao seguirmos em frente, não há nada com que se preocupar. Foi uma linda história que me deixou hipnotizada. Obrigada por compartilhar. O que eu quero saber é: você vem de um background de bombeiros, esses são homens viris. Eu amo bombeiros, eles são sempre tão incríveis, não exatamente os mais espiritualizados, são caras, sabe? São caras, sendo caras. O que eu amo é fabuloso, certo? Como você trabalha dentro disso. Quero dizer, tenho certeza que você ainda tem amigos que são, sabe, dos seus dias como bombeiro, como você integra tudo o que acontece com você, com o mundo ao seu redor. Como vivemos em um lugar muito dimensional onde nem todos estão conectados como você faz isso? Bem, eu sei quem eles são. Você sabe, eternamente, eu sei o quadro geral de quem eles são. Eles são, sabe, eu posso ter meus amigos, sabe, como o Mac, o Vini e o Steve, e temos nossas relações aqui. Mas há algo maior, há algo muito maior. Sendo que todos nós somos e estamos todos do outro lado meio divertidos com o que está acontecendo aqui. Então, sim, sabe, meu amigo Mike pode dizer que você perdeu a cabeça e eu apenas riria e o amaria porque você acertou, acertou em cheio. Essas experiências não são um fardo, é um alívio porque você sabe que é verdade e você sabe que estamos tão longe quanto possível de entender quem somos. E isso faz parte da maneira como este mundo passa pela era de ouro e era de bronze. Estamos saindo de uma era de ferro, era das trevas, os tempos mais sombrios, e estamos voltando para outra era de ouro.
serão uma dúzia, duas dúzias de séculos ou mais antes. Todos nós falamos como eu e pensamos como você, mas chegaremos lá. E eu não sei, não preciso realmente reagir às circunstâncias do aqui e agora no físico, se isso faz algum sentido. Ainda existe a conexão, ainda existe o amor que é eterno. Todos nós temos um pelo outro. E o que quer que aconteça aqui, como eu disse, é apenas uma espécie de jogo. Sim, um jogo interessante. É um trabalho duro, como você disse. Sim, Eu li uma coisa uma vez com Eckhart Tolle e ele disse que não devemos levar nada para o lado pessoal. Mesmo que alguém venha e atire em seu rosto, não leve para o lado pessoal, não reaja. Li isso nos anos 90 e pensei, se alguém atira no meu rosto, traço a linha ali. E, sabe, eu não faço mais isso porque eu estava, sabe, como eu disse, eu estou quase com 70, mas eu tinha 15 anos 2 semanas atrás e essa vida é uma ilusão muito boa. Mas podemos realmente fazer grandes avanços no crescimento de nossa alma ao não reagir aos horrores deste lugar e manter a calma e, sabe, amar todo ser vivo. sim, é bonito. É uma realidade magnífica. E eu estou tão apaixonada pela Mãe Terra. Esta terra é incrível em toda a sua diversidade e a vida vegetal, e é realmente espetacular. Quer dizer, é uma jornada e tanto. E o que eu poderia dizer é que se eu morresse, sabe, daqui a 5 minutos, o que eu diria é: Uau, como eu aprendi muito! Aprendemos muito. É tão rico e difícil. É tão divertido. É tão engraçado. É tão trágico. É tudo isso. E A cada passo do caminho é uma grande e gorda lição atrás da outra. você está certo? Sim, você está certo. Entendo. Então presumo que você não tema a morte. Não, senhora. E eu tenho uma pergunta para você que é interessante para mim, porque eu concordo que estamos entrando em uma era dourada aqui na Terra e estou muito animada com isso e posso ver isso nas pessoas ao meu redor. De repente, alguém vê a tia Beth na cozinha, mesmo ela tendo morrido há 10 anos. Eles estão chocados. Todos nós estamos desenvolvendo esses sentidos. Eu vejo isso em mim. Meu nível de telepatia agora é muito maior do que era 10 anos atrás. Então, todos nós estamos aumentando e isso é emocionante para mim. Para onde estamos indo? Você sabe onde o planeta estará em 150 ou 200 anos? Minha pergunta para você é: você voltaria? Você voltaria, digamos, daqui a 200 anos? É claro, sim, sim, claro. Acho que voltaríamos. Sabe aquele filme O Dia da Marmota? É tudo sobre as escolhas dele, e uma vez que ele começa a fazer essas escolhas de vibração mais alta, ele consegue ir para casa, ele consegue deixar a cidade, e eles calcularam que isso era. Algumas pessoas de matemática fizeram, e eles calcularam que isso era 7.000 vidas. E então o produtor disse que eles estavam indo para 15 mil vidas, e você consegue contornar as pessoas do cânion doloroso com essa coisa de hipnose. A regressão envolve 20 a 30 mil vidas em algumas delas. Então, sim, estamos indo e vindo constantemente. Nós descemos aqui para misturar tudo, curtir o rock and roll e ter algumas aventuras. E, sabe, logo estamos de volta em casa. E parece tão longo daqui, do outro lado, é como 5 minutos. Sim, sim. Então você acha que aqueles pequenos nas túnicas, os caras divertidos, e eu espero encontrá-los algum dia. Eles parecem ser apenas uma criança. Você acha que eram amigos dela? Porque eles lhe eram tão familiares e entusiasmados que você não os reconheceu. Sim, já discutimos isso antes. É uma viagem. E você sabe, eu acho que eles são os caras que comandam a viagem, sabe? Os carnes. E isso remete à coisa do sequestro alienígena que, você sabe, quando precisamos de uma correção em nosso corpo, você já ouviu falar, sabe, de curas milagrosas e coisas assim. Você sabe, eles entram e é como, ah, ok, nós não queremos que isso aconteça. E então eles fazem uma correção. E às vezes temos nossa mentalidade aqui de que vamos mudar de carreira. E é como, ok, nós não queremos que isso aconteça. Nossa mente muda. Se você assistir ao filme O Vingador do Futuro, Não vi esse. é com Matt Damon. É ótimo, muito bem feito. Um dos meus filmes favoritos que parecem dialogar conosco.
E sim, esses caras de capuzes e capas pretas estão mudando a mente de alguns de seus associados para mantê-lo em seu caminho, porque ele tem uma campanha presidencial ou algo assim, e é uma ótima história. Mas sim, há esses caras que estão por trás das cenas e eles estão mantendo as coisas funcionando, e então sim, eles me conheciam. Eu ainda estava confuso, e sim, você sabe, se você ouvir essas coisas do Campbell, acho que eu não consigo pensar no primeiro nome dele, o sobrenome dele é Campbell, e ele tem essa história toda sobre como baixamos nossa personalidade e entramos no eu superior e tudo mais. E sim, acho que esses caras estão, você sabe, meio que controlando o passeio. E nisso eu continuo fazendo essa coisa de filme porque ajuda as pessoas elas olham para isso e dizem, meu Deus, isso está falando diretamente comigo e é suposto que quando você está pronto para ver, está lá, veio da criatividade de alguém, da criação, e nesse filme, Comunhão é suposto ser um filme de terror, mas você sabe, esses pequenos caras estão nesse filme, eles pareciam exatamente com os caras que eu vi, e você sabe, se você desligar a trilha sonora, porque você sabe, nesses filmes de terror, há certos tons que podem simplesmente incutir medo e desligamos. Então, se você abaixar isso e apenas assistir esses caras, eles estão dançando com Christopher Walken, eles estão dando high five nele, eles estão se divertindo e você sabe, ele está com medo durante todo o filme e no final ele percebe o que que ele realmente é. Há uma cena em que ele caminha, alguém diz que ele está entrando em uma nave espacial, mas o que eu vejo é que ele caminha para um campo e ele entra na luz e ele muda de dimensões. E então ele está nessa instalação onde tudo é alegre e ele descobre e no final ele e sua esposa estão falando diretamente para a câmera e eles estão dizendo coisas como se você está vendo seres assim, não é uma maldição, é mais que você foi escolhido e é um diálogo realmente claro para relaxar, que você é uma alma avançada, você está aqui há muito tempo e você liberou muita energia, e é hora de você ser convidado a entender o que você realmente é e aceitar o convite sem medo. É isso que eu acho. Sim, é uma maneira tão linda de ver isso. Imagino que para você a vida agora deve ser apenas uma jornada realmente interessante. É incrível. Eu amo isso. Nunca há nada a temer. Conversar com você foi ótimo. Obrigada pelo seu tempo. Você tem um site, algo que queira compartilhar para que possamos saber mais sobre você? Você está só relaxando e curtindo a vida no momento? Apenas relaxando. Ok, ótimo. Bem, Bill, muito obrigada pelo seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Foi fascinante. Vou estar pensando sobre essa conversa por alguns dias agora. Bom, tudo bem. Eu agradeço. Obrigado, Kimberly. Obrigada, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. Próximo em breve. Essa é uma boa. Você pode gostar desta também. Qualquer uma pode ser perfeita para você. Antes de sair, inscreva-se.